Muito bem, vamos dar sequência à jornada de hoje, celebrando a segunda metade dessa jornada de hoje. Para quem está sintonizando a Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Muito bem. Eu me dedico, como médico, a doenças musculoesqueléticas, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem nosso esqueleto no sentido amplo, né? Esqueleto não é só osso. O acento principal dessas doenças é dor ou dores e incapacidade física progressivas. A cada dia, mais dores. E a cada dia, mais deficiência física. A proposta de nossas clínicas é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, com mais dores e mais deficiência física, e colocá-los numa jornada muito mais agradável, com menos dores, não é? E menos incapacidade física, melhor desempenho do físico, entenderam? Por quê? Vejam vocês. Embora o acento principal dessas doenças são dores e incapacidade física, acontece juntos os sintomas acessórios, entende? Que compõem esse quadro total de dores e incapacidade física. Ou seja, doutor, se eu me movimento dói mais, então eu fico mais parado. É o que eles dizem, entenderam? Ora, se fica mais parado, obesidade, insuficiências musculares, vício postural, osteoporose, entende? E o pior de tudo, depressão, entende? Porque esses males levam o paciente a um quadro de depressão, entende? Então, é muito frequente eu atender pacientes em minhas clínicas com um grau de depressão, né, muito acentuado, entende? Então, vejam vocês. Eu venho aqui às vezes, né? E já falei na primeira metade, eu falo sobre medicina, né? Eu falo sobre poder mental, eu falo sobre religião. As pessoas se admiram, amiga. Você é um médico? Fala sobre poder mental ou sobre religião. Falo sobre ciência, física quântica. Entende? Entende? Falo sobre cura espiritual, né? E já dei bastante contribuição para que vocês entendam verdadeiramente, né, o que é uma cura espiritual, né? Não tem nada de fosfórico, não é nada de outro mundo, não. Você, entende? Você é um candidato, você está habilitado a conseguir uma cura espiritual, entende? Desde que você se conscientize que você é antes espírito, depois consciência, depois corpo físico, entenderam? O corpo físico, eu sempre repito, não manda nada, ele só obedece às ordens vindas do seu ser espiritual, da sua consciência, não é? E é daí que ele obedece às ordens, entenderam? Então também repito sempre que a imensa maioria das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico, entenderam? Na minha especialidade, eu vou dar alguns exemplos.
não é? Mas o maior de todos se chama fibromialgia. A fibromialgia é uma manifestação álgica de dores, entende? Decorrentes de tendões, músculos, entende? Que em geral o acometimento maior é na parte alta da coluna dorsal ou torácica, com muitas dores e muita queimação, como referem os meus pacientes. Entende? Então vejam vocês, queridos, eu lido com sofrimento humano, entende? Hoje mesmo, meu dia foi de dores, entende? Eu chego em minha clínica, começo o atendimento 9 horas da manhã e marco consultas de 1 hora ou 1 hora e meia, dependendo da complexidade da queixa do paciente. Né? E o das 10 horas contra outras dores, o das 11 horas da manhã outras dores, do meio-dia outras dores. Eu não almoço, eu vou direto. Então, é uma sequência de dores, entende? É uma sucessão de dores. E é tão interessante que muitos pacientes contam uma história com detalhes e entendem que parece que aquela história é inédita. Não, não é não. Eu escuto histórias repetidas vezes, entende? Às vezes o que muda é a localização da dor. Doutor, doía a perna direita, agora dói a esquerda. O outro paciente que vem diz, dói o pescoço. A dor irradia no ombro, no braço esquerdo. Me assusta. Acho que eu estou tendo um infarto. Entende? Então são as dores dos transtornos do nosso esqueleto, do nosso músculo e esqueleto. Então, meus caros, vejam. Hoje atendi 2 pacientes, com muitas dores. E não tão idosas, entende? Doutor, tenho muitas dores. Por que isso, né? Por que tantas dores? Né? Então vejam, cerca de 80% das dores do planeta Terra decorrem de doenças do nosso esqueleto. Entendeu? Decorre doença do nosso esqueleto. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor na região dorsal, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraço, punhos, mãos, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor terrível lombar que se irradia para uma perna ou as 2 pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Não faltou nada, né? Entende? A dor pode se manifestar em qualquer geografia, em qualquer região do corpo humano. Entenderam? Mas, também sempre repito, há de ter critério médico. Entenderam? Há de ter critério médico. Por quê? Porque muitas dores que parecem decorrer de transtorno musculoesquelético vêm de outra dimensão. Já falei aqui que atendi um advogado com dor no pescoço por um câncer no ápice do pulmão, conhecido como Pancoast. Atendi um paciente com câncer de pâncreas, com dor lombar. Atendi um paciente com câncer de próstata e dor ciática. Entenderam? Então tem que ter critério médico. Os leigos não podem entrar na seara médica, porque fatalmente vão acontecer desastres. Entende? E vocês veem esses desastres a todo momento na mídia, né? Principalmente quando as mulheres buscam procedimentos estéticos, né? Procedimentos estéticos. Entende? O desastre é terrível aí. Então, assim, meus caros, eu lido com sofrimento humano, dor
Dor é sofrimento, né? Pode ser dor física. E dor também de uma perda, de um desamor, de um desencanto, né? De uma desilusão. Entende? Então a dor é sofrimento. Eu lido com isso. É o dia todo eu lido com isso. Então, vejam vocês. Eu, às vezes, aprendo com os pacientes. Porque eu pergunto. Entende? Você tem uma crença? Você se apoia em alguma crença? Ah, sim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, eu sou judeu, eu sou muçulmano. Entenderam? Eu quero saber se ele tem uma escora que possa ajudar na condução desse problema, né? No diagnóstico. Porque, na verdade, nós médicos buscamos sempre o diagnóstico da doença. O diagnóstico de certeza, entende? É abominável o erro médico. O médico não pode errar. Ele sempre tem que acertar. E nem sempre isso é possível. Entende? Por quê? Porque as dores dos transtornos musculoesqueléticos, elas enganam os médicos. Entende? É tão diferente, né? A clínica de dores do esqueleto, por exemplo, uma pneumonia tem um quadro clínico padrão, né? Uma hepatite tem um quadro clínico, em geral, que segue uma padronização. Quando chega um problema do esqueleto, isso não existe. Tem autores que dizem o seguinte: o único aspecto constante do quadro clínico de dores do esqueleto é a sua inconstância. Entende? Por quê? Porque é um quadro multifacetário, multicolorido. Entende? É um quadro de altos e baixos. Entende? O quadro clínico do esqueleto, de dores, incapacidade, ele não é horizontal. Ele é de picos e vales. Entende? Ele tem altos e baixos. Ele varia, né? No tempo e no espaço. Entenderam? Então, o médico aqui tem que ser um verdadeiro detetive, um policial, que busca pistas para descobrir quem é o vilão dessa história. Entende? O que causou esse mal. Entende? Por que esse mal? Por que essa queixa? E por que não resolvem? Entende? Porque a maior parte dos pacientes que me procuram são doentes crônicos. Eles conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ansiolíticos, indutores do sono, calmantes, estimulantes, vitaminas, tudo. Eles abrem mão de qualquer coisa para se aliviar das dores e para melhorar seu desempenho físico, entende? Eu lido com isso. E também sempre digo, eles são desafiadores. Entende? Eu vim aqui para ver o que você pode fazer por mim. Não venha com acupuntura, nem com fisioterapia, nem com hidroginástica, não vem com nada disso. Nem com analgésicos, nem anti-inflamatórios. Eu já passei por tudo isso e não resolve. Eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Entenderam? Então, é realmente um quadro de desafio. Entende? Por conta disso, meus caros, eu busquei vários raciocínios, né? Vários raciocínios. Porque quem está doente, né, busca uma cura. Entende? E na nossa cultura ocidental, né, o agente curador é o médico. Entenderam? É o médico. Mas a medicina não é infalível. Ela é uma ciência de possibilidades, não de certezas. Entende? Então, às vezes, você tem que apelar para outros raciocínios, né? Um deles se chama cura mental. Cura pelo poder da mente. Cura pela energia mental.
o mind power, né, dos povos de língua inglesa. Entenderam? Então, meus caros, a mente é muito poderosa. A sua mente é muito poderosa. A minha mente é muito poderosa. E vejam vocês, mente é uma coisa, pensamento é outra. Entenderam? Embora se usa frequentemente como sinônimos. Pensamento e mente, não. O pensamento é cerebral. Por ser cerebral, o pensamento é mortal. Ele morre com o indivíduo. Entenderam? A mente não morre. Não. Não. A sua mente não morre nunca. Ela nunca nasceu e nunca vai morrer. Entende? Então, o poder mental é muito grande. É tão claro isso, entende? Que existem pessoas com a capacidade de mediunidade. Esse poder de mediunidade, meus caros, não é nada do outro mundo. Isso não pertence à doutrina espírita, não. É que a doutrina espírita, ela exalta esse poder muito alto. E ela acredita nesse poder, entenderam? Mas a maior parte das religiões abominam a mediunidade. E a mediunidade é uma capacidade de alguém que tem essa capacidade conversar com mentes ou de pessoas que já morreram. Que já morreram. Entenderam? Entende? É uma espécie de clarividência, a mediunidade. Né? Para quem assistiu um filme chamado sobre poder mental e mediunidade, o filme se chama O Céu é de Verdade. O Céu é de Verdade. Nesse filme, um garoto que tem uma capacidade de clarividência, entende? Ele enxerga espíritos, né? E o pai e a mãe procuravam manter uma atitude de naturalidade quando ele falava coisas do além, né? Então ele estava brincando com os carrinhos no chão. O pai chega perto dele e diz: "Olá, tudo bom?" Ele diz: "Tô bem, papai", olhando para cima. Ele falou: "Hoje eu falei com o vovô." O pai ficou muito preocupado, né? O vovô tinha morrido há muitos anos. Você falou com o vovô? Muito bem. Aí o pai teve um insight, saiu correndo e buscou uma foto do avô, que era o pai dele, pai do pai. Mostrou a foto para o menino e disse: "Foi com esse vovô que você falou?" Falou: "Não, pai, não foi com esse vovô que eu falei, não. Eu até sentei no colo dele, nós ficamos conversando." Aí o pai buscou outra foto do pai dele quando jovem. Aí ele mostrou para o menino e disse: "Foi esse vovô que você falou com ele?" Ele falou: "Sim, papai, foi esse vovô." Aí ele abaixou os olhos no chão e disse assim: "No céu não tem velhinhos." Entenderam, meus queridos? Então, assim, nós vivemos num mundo materialista. Né? Nós somos formados cientificamente. A ciência é o ver para crer. Entende? E o mundo não material é o crer para ver. Entenderam? Então esse mundo tem muito desconhecimento. Né? Nós temos muitas crenças que foram impostas em nossa cabeça. Crenças materialistas. A própria medicina é materialista, é uma ciência. Toda a ciência é materialista. Entenderam? Mas, entende? Na primeira metade nós falamos sobre cura espiritual. Né? A cura espiritual
É assim. A medicina trata a doença. A cura espiritual trata o doente. A cura espiritual, meus caros, ela busca resolver a doença dentro do doente. Então ela trata do doente para curar a sua doença. Entenderam? Agora, não é tão simples obter uma cura espiritual. Se fosse, não é? Mas não é tão simples obter uma cura espiritual. Entende? Mas ela existe. O maior exemplo de cura espiritual, meus caros, se chama cura espontânea. O que é a cura espontânea? Nós médicos chamamos de cura espontânea. Os místicos, profetas, chamam de milagre de cura. O que é a cura espontânea? Paciente com uma doença devastadora, com alguns dias com morte determinada, declarada, milagrosamente eles curam. Isso é uma cura espiritual. É o maior exemplo. O maior exemplo de cura espiritual se chama cura espontânea. Então vejam, a cura espiritual não só ela produz curas, como ela mostra caminhos de cura, através de um mecanismo chamado intuição. Entende? Nós buscamos inspiração. Eu uso a palavra inspiração como sinônimo de intuição. Entendeu? Nós buscamos inspiração em benefício do meu doente, que é crônico, sofredor crônico. Ninguém resolve essas dores dele. Entenderam? Então, nós buscamos inspiração para ver se desperta dentro de nós o diagnóstico da doença e que caminhos para curar essa doença. Entende? Claro que, como médico, a minha eleição é pela ciência médica. Claro que, como médico, a minha eleição é pela ciência médica. Entendeu? Mas eu busco outros raciocínios, inclusive religião. É científico que a fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entenderam? E nada é do outro mundo, não, meus caros. É que tudo que é desconhecido se envolve num halo de mistério, né? Entenderam? Não tem nada disso. Tudo é muito tranquilo, entende? Obras do Criador. Entenderam? É isso aí. Mas se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de doenças musculoesqueléticas que dão dores e incapacidade física, eu tenho 2 clínicas na cidade de São Paulo. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Einstein e do Estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e do Estádio do Pacaembu. Telefone de minhas clínicas, 3661-4243. Celulares de minhas clínicas, 1197082-8015. Para emergências, 1193014-8888. Nossa agenda tem espaços para emergências. Quem tem dor tem pressa. E vamos agora encerrar a jornada de hoje com o chavão de sempre, porque é muito importante. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Esta frase, estas afirmações são atribuídas a Buda. Buda, do sânscrito, significa o iluminado. É isso aí, meus caros. Fim da jornada de hoje. Me aguardem na próxima terça-feira, aqui, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, uma nova jornada que se inicia sempre
às 19 horas e vai até às 20 horas, todas as terças-feiras, no 25.7. Aliás, no 95.7 do seu FM. Ondas milagrosas da Vibe Mundial. Até lá.